Para os Legionários, 6 de dezembro de 1935. Carmen Silva. Legionários, escrevo para nossa família legionária, para todos os legionários, aqueles nas aldeias, nas fábricas e na universidade. Não presto atenção a nenhum regulamento imposto aos autores de livros. Não tenho tempo. Escrevo às pressas no campo de batalha, no meio de ataques. Nesta hora, estamos cercados por todos os lados. Os inimigos nos atacam traiçoeiramente e a traição nos morde. Por 2 anos ficamos presos às cadeias de uma censura infame. Por 2 anos, nosso nome e o de legionário são tolerados pela imprensa apenas para sermos insultados. Uma chuva de traições é sobre nós, enquanto nossos inimigos aplaudem e esperam que perecemos. Mas esses cavaleiros da covardia, assim como seus senhores, estarão convencidos, de fato, em breve, de que todos os ataques em que reuniram suas esperanças de destruir o movimento legionário, toda a agitação e esforços desesperados permanecerão infrutíferos. Legionários não morrem. Eretos, imóveis, invencíveis e imortais, eles parecem sempre vitoriosos sobre as convulsões impotentes do ódio. A opinião criada no mundo não legionário pelas linhas que se seguem não tem importância para mim, e seus efeitos sobre esse mundo não me interessam. O que eu quero que vocês, soldados de outro horizonte, ao menos, ao ler essas recordações, reconheçam nelas seu próprio passado e lembre-se de suas batalhas, que você revive o sofrimento que sofreu e os golpes que sofreu pelo nosso povo, que encha seus corações de fogo e se mantenha firme na luta difícil e justa na qual está envolvido e na qual todos temos o comando de emergir vitorioso ou morto. Eu penso em você enquanto escrevo. Em vocês que terão que morrer, recebendo o batismo da morte com a serenidade de nossos trácios ancestrais, e vocês, aqueles que terão que passar por cima dos mortos e de seus túmulos, carregando em suas mãos as bandeiras vitoriosas dos romanos. Caminhando na vida. Na floresta do Brina. Aqui estamos, reunidos uma tarde na primavera de 1919, na floresta do Brina, que fica sentinela nas alturas em torno de Rossi. Quem? Um grupo de cerca de 20 estudantes do ensino médio, do 2º ano do ensino médio, do primeiro ao último. Liguei para esses jovens camaradas para discutir um grave problema, embora nossa vida estivesse apenas começando. O que faremos se os bolcheviques nos invadirem? Minha opinião, com a qual os outros estavam de acordo, era o seguinte: se o exército bolchevique atravessar o Dniester, depois o Prut, chegando à nossa região, não nos submeteremos, mas nos refugiaremos nos bosques armados. Organizaremos ali um centro de ação e resistência romena, e por ação hábil, abalaremos o inimigo. Manteremos um espírito de não submissão e manteremos vivo uma centelha de esperança em meio às massas romenas nas aldeias e cidades. Essa floresta era um canto daquela famosa floresta de Tigsiu, cujos caminhos, ao longo da história da Moldávia, muitos inimigos encontraram a morte. Decidimos adquirir armas e munições, manter total sigilo, realizar exercício de reconhecimento e batalha na floresta e estabelecer uma frente que mascara nossas intenções. Encontramos facilmente essa frente e logo a criamos. Uma associação cultural nacional dos alunos da escola secundária de Russi, que chamamos de Mihail Koganicianu. Foi aprovado pelo diretor do ensino médio. Então, começamos reuniões e palestras na cidade. Tratamos os assuntos habituais em público, enquanto na floresta simulamos exercícios de batalha. Nesses títulos é possível encontrar armas em todos os lugares, de modo que, em cerca de 2 semanas, coletamos tudo o que precisamos. Havia então uma situação tão caótica no país que nós, embora crianças com pouco mais de 18 anos, entendíamos muito bem.
todo mundo estava pensando na Revolução Bolchevique, que estava bem encaminhada a poucos passos da fronteira. O campesinato se empenhava a essa onda destruidora por instinto, mas completamente desorganizado. Não conseguia resistir seriamente, mas os trabalhadores industriais estavam vertiginosamente deslizando em direção ao comunismo, sendo sistematicamente alimentados pelo culto a essas ideias pela imprensa judaica e geralmente por toda a judiaria das cidades. Todo judeu, comerciante, intelectual ou banqueiro capitalista, em seu raio de atividade, era um agente dessas ideias revolucionárias anti-romenas. A inteligência romena estava indecisa, o aparato estatal desorganizado. Pode-se esperar a qualquer momento uma erupção interna de alguns elementos determinados e organizados ou uma invasão do Dniester. Essa ação externa, coordenada com a das bandas judeu-comunistas no interior, que poderiam atacar-nos, destruir pontes e explodir reservas de munição, teria então decidido nosso destino como povo. Foi nessa circunstância que nossos pensamentos, tumultuados, preocupados com a vida e a liberdade de nosso país, acabaram de se unificar ao final de uma guerra difícil, que em nossas mentes jovens a ideia que nos levou ao juramento na floresta de Dobrina germinou. Eu passara 5 anos na Academia Militar de Manastirea de Alului, o claustro da colina, onde repousa o cabeça de Miguel, o valente, sob o olhar atento de Nicolae Filipescu. Lá, sob as ordens do major, mais tarde o coronel Maria Oteanu, comandante da escola, ou do capitão Virgil Badulescu de Lirt, Emil Palangiano, e sob a orientação dos professores, recebi uma educação militar rigorosa e uma saudável confiança em meus próprios poderes. De fato, minha educação militar estará comigo a vida toda. Ordem, disciplina e hierarquia, moldadas em meu sangue desde tenra idade, junto com o sentimento de dignidade militar, constituirão um fio condutor para toda a minha atividade futura. Também fui ensinado a falar um pouco, o que mais tarde me levaria ao ódio, ao disparate e à retórica. Aqui aprendi a amar a trincheira e a desprezar a sala de estar. As noções de ciência militar que eu estava recebendo na época me farão julgar tudo através do prisma dessa ciência. Esse culto ao sentimento de dignidade humana e militar, no qual os oficiais me educaram, deveria criar para mim dificuldades em me expor ao sofrimento, em um mundo que muitas vezes carece de honra e senso de dignidade. O verão de 1916 passei-o em casa, em Rússia. Meu pai havia sido convocado para o serviço militar nos últimos 2 anos e partido com o regimento para os Cárpatos. Uma noite, minha mãe me acordou e chorando e rezando disse: "Acorde, todos os sinos de todas as igrejas estão tocando." Era 15 de agosto de 1916, festa de Santa Maria. Entendi que a mobilização havia sido decretada, e naquele momento o exército romeno havia atravessado as montanhas. Tomado pela emoção, meu corpo inteiro tremia. 3 dias depois, saí de casa para seguir meu pai, pressionado pelo desejo de que eu também estivesse entre os lutadores na frente. Finalmente, após muitas aventuras, cheguei ao regimento em que meu pai comandava uma companhia, o 25º Regimento de Infantaria, sob o comando do coronel V. Peperescu, enquanto avançava para a Transilvânia, no Vale Oitos. Meu infortúnio foi grande, pois com apenas 17 anos, o comandante do regimento me recusou como voluntário. No entanto, participei do avanço e da retirada da Transilvânia. E em 20 de setembro, quando meu pai caiu ferido acima da Sovata, na montanha Seresdomo, fui útil a ele antes do avanço inimigo. Embora ferido, ele se recusou a ser evacuado, liderando sua companhia durante todo o retiro e mais tarde nos pesados combates que seguiram em Oitos. Às 2 horas da noite, o regimento recebeu ordens para avançar. Os oficiais inspecionaram silenciosamente os corpos reunidos na estrada. Meu pai foi convidado a se apresentar ao coronel. Voltando depois de um tempo, ele me disse: "Não seria melhor você voltar para casa? Em breve estaremos envolvidos em uma batalha, e não é bom que nós dois morramos aqui,
pois sua mãe ficará com 6 filhos pequenos, sem apoio. O coronel me ligou e disse-me que não quer assumir a responsabilidade de sua estadia aqui na fronte. Senti a sua alma dobrada. Ele hesitou em me deixar sozinho no meio da noite, no campo, em estradas desconhecidas, a 40 quilômetros da ferrovia mais próxima. Percebendo sua insistência, entreguei a carabina e os 2 cartuchos e, enquanto as colunas do regimento avançavam, perdendo-se na quietude e na escuridão da noite, fiquei sozinho na beira de uma vala, então seguindo meu caminho para a antiga fronteira. Mais tarde, 1 ano depois, em 1º de setembro, entrei na Escola Militar de Infantaria de Botossani, com o mesmo pensamento de poder chegar à fronte. Aqui completei minha educação e conhecimento militar, de 1º de dezembro de 1917 a 17 de julho de 1918, na companhia ativa da Escola Militar. Os 4 oficiais distintos, Coronel Slavesco, Capitão Sioria, Tenente Florin Radulescos e Major Steffler, guiaram meus passos nos caminhos de luta e dos sacrifícios pelo meu país. E agora, depois de 1 ano, em 1919, havia paz, e nós, as crianças prontas para morrer, fomos espalhados, cada um para sua casa. Meu pai, professor de ensino médio, foi um lutador nacionalista ao longo da vida. Meu avô era um guarda florestal. Meu bisavô era um guarda florestal. A nação era desde o início, em tempos de restrição, um povo de colinas e montanhas. Por isso que a educação dos valentes e o sangue deles impressionaram a ação em Dobrina. Uma manifestação ingênua, uma nota de seriedade que nossa tenra idade não teria pressuposto. Nesses momentos, sentimos em nossos corações, com seus conselhos e experiência, a presença de todos os nossos antepassados, que haviam lutado pela Moldávia nos mesmos caminhos que os inimigos nunca haviam penetrado.